Olá, sou Tiffany Buchmann. Olá, sou Érico Tillman, estamos começando mais uma edição do nosso jornal Tudo Errado. Tá Tudo Errado. E por que então que tá tudo errado, Érico? Bom, como a gente falou no vídeo da semana passada, inclusive se você não viu, já clica aqui para dar uma olhadinha, a gente falou nele sobre a questão da taxa de disponibilidade. Se a gestante deve pagar, se não deve, se é justo para o profissional, se não é, se é justo para a gestante, que está no momento de tantos gastos. Então, é um tema que é bem polêmico e vale a pena conferir. O tema de hoje vai ter uma relação muito direta com essa informação, com esse tema do vídeo anterior. A gente vai falar sobre parto normal no SUS versus parto normal no sistema privado, no sistema particular. Então, é um tema que vem a calhar muito nessa situação. Então, o que seria melhor? Seria melhor um parto no SUS, uma vez que eu não tenho custo, uma vez que podem ter médicos mais novos, com metodologias mais recentes, ou talvez o tradicional no parto privado, com alguns médicos mais das antigas, onde você paga e teoricamente você garante os seus direitos. Exatamente. Inúmeras pessoas entram em contato comigo lá pelo Instagram justamente com essa dúvida. Ai, Tiffany, eu tenho plano de saúde, mas ouvi falar que lá na minha maternidade só fazem cesárea e eu quero muito parto normal. E muitas vezes a gente realmente orienta que vá para o SUS. Porém, algumas pessoas também mandam direct dizendo: eu morro de medo de ganhar no SUS porque lá eu ouvi falar que as mulheres sofrem muito. Então, qual será essa realidade? Será que é tudo isso mesmo? E aonde é melhor ganhar? Isso é uma dúvida que afronta a cabeça de todos os casais que estão grávidos, e quando a gente se vê grávida é a primeira coisa que a gente realmente morre de medo, porque a única coisa que a gente sabe é que esse bebê tem que nascer, né? Alguma hora tem que nascer. Então, como que isso pode ser melhor ou pior? O que eu vejo na minha realidade como doula, nesses vários anos trabalhando, acompanhando partos, é que no SUS o que rola é a falta de dinheiro. Como eles não têm dinheiro para recursos, como por exemplo a analgesia, não têm recursos para oferecer métodos não farmacológicos para alívio de dor, como um chuveiro, uma bola, um óleo de massagem, não permitem a entrada de doulas, muitas vezes nem o próprio acompanhante, acaba sendo realmente partos mais sofridos. Mas não porque eles não querem, é porque realmente eles não têm recursos. Então, será um parto normal? Com certeza vai ser parto normal, porque cesárea é muito caro, então a gente não vai fazer cesárea de jeito nenhum, mas vai ser aqueles partos aonde vai ter que nascer via vaginal, seja do jeito que for. Já no sistema privado, você pode até conseguir um parto normal, porém, muitas vezes com várias intervenções desnecessárias. Justamente porque não é o foco do profissional que está lá dentro. O profissional que está na rede privada normalmente tem uma linha mais a cesárea, de resolver aquele problema o mais rápido possível e passar para o próximo passo, para o próximo parto, para fluir, a tal da linha de produção. Então tem essa questão também no privado. E no SUS a gente encontra muitos residentes também, médicos que ainda estão em formação. Então eles utilizam o Sistema Único de Saúde e esses hospitais e escolas para poder aprender. Então, quanto mais coisa for feita nessa gestante, é melhor para que eles possam aprender. Mais exames de toques, mais episiotomias, mais manobras de Costellet e várias coisas que a gente sabe que não estão tão legais assim. Então, essa é uma realidade também no SUS. E são situações muitas vezes desatualizadas, Já no privado, normalmente são os médicos mais antigos, médicos que já trabalham daquela forma há 20, 40, 50 30 anos, então a gente tem que considerar um pouco isso. Médicos que normalmente não se atualizam em relação às novas diretrizes, em relação aos novos procedimentos que vêm sendo praticados pela medicina nessa área. Então, médicos novos no SUS e médicos normalmente mais antigos no privado também. No SUS não temos espaço físico e muito menos estrutura, são estruturas extremamente arcaicas e precárias, infelizmente. Então, quando se tem um banheiro, glória a Deus, chuveiro impossível, não vai ter água quente, banheira muito menos, analgesia, nem pensar, e outros recursos que, infelizmente, como eu coloquei, no SUS a gente não tem dinheiro. Então, não tem estrutura física, não tem recurso, é o que dá e a mulher acaba muitas vezes sofrendo desnecessariamente. Já nesse ponto, podemos dizer que no privado também não é o oposto. É muito parecido às vezes também, dependendo da maternidade que a gente está falando, dependendo da estrutura, se é uma maternidade mais antiga ou não, uma maternidade mais nova, e dependendo também da cidade,
as maternidades não têm estrutura para o parto normal, não. São poucas, a gente pode falar aqui de Curitiba, que são poucas as que têm uma estrutura, onde a gente já falou, inclusive, a respeito, né? Vamos deixar aqui o Cardzinho falando sobre a questão das maternidades, sobre a moda do parto humanizado. São poucas essas maternidades que têm uma sala, uma célulazinha, como a gente já citou, para a possibilidade de um parto normal. Então, não muda muito. Tem, mas é bem... interesse, exatamente. Ela é bem escassa, ela é pequena, ela é uma célulazinha para dizer e para poder vender que tem essa possibilidade do parto normal, do parto humanizado. No SUS, não querendo generalizar, mas a maioria dos casais são casais despreparados. Casais muitas vezes muito novos, muito jovens, 16, 15 anos, e que não se preparam para aquele parto. Então acaba muitas vezes ficando muito tempo internado, o que gera um estresse físico, mental e emocional. Então são partos realmente mais sofridos, porque aqueles casais não se preparam, não entendem a fisiologia do parto, não entendem o que podem fazer para diminuir a dor. Então vira aquele transtorno, né? Porque a mulher gritando, o marido estressado e todo mundo achando que a maternidade está contra, fazendo aquela mulher sofrer. Mas que na verdade ela poderia ter se ajudado, ela poderia ir durante essas 40 semanas grávida, ela poderia ter feito alguma coisa diferente, ela poderia ter estudado, se preparado. Poderia ter visto os nossos vídeos aqui no YouTube, de graça. Exato! Não estamos nem falando em fazer um investimento pesado para estudar, né? Já no sistema privado, as gestantes elas têm aquela linha de fugir do parto violento. Então, como a Tiffany já falou, o parto violento normalmente, não é regra, mas normalmente acontece no SUS por essa falta de recursos, né? Então, normalmente ela vai para um sistema privado pensando nessa questão. Eu não quero sofrer, eu não quero que meu bebezinho passe mal, eu não quero sofrer no meu parto, então eu vou investir um recurso ou plano de saúde, né, de uma forma indireta, vai me garantir a possibilidade de um parto com qualidade, sem sofrimento. E aí acaba também entrando na possibilidade de aceitar uma cesariana, na possibilidade de aceitar uma analgesia, uma anestesia, justamente para minimizar esse sofrimento. Também já falamos disso, pode ser necessária essa cesariana, assim como pode ser essa analgesia, como também não pode ser necessário, pode ser só uma enrolação que muitos médicos fazem com as gestantes para empurrar o que é melhor para eles. Então também está aqui um cardzinho falando a respeito disso, vale a pena conferir também. Exatamente, é o que eu sempre falo nas minhas redes sociais em geral. Não é o parto normal que é o problema, mas sim a assistência dada a esse parto. E na verdade os dois cenários estão completamente errados, porque o que falta com certeza é o protagonismo da mulher. A humanização. Tanto no privado, que a gente, né, infelizmente elas acabam muitas vezes sendo influenciadas por médicos cesaristas, e também a gente vê no SUS a falta do protagonismo, porque essas mulheres não se preparam, não buscam seus direitos, não se preparam com informação fisicamente e psicologicamente. Então as duas realidades estão completamente erradas. E o que falta, então, é preparo. E é para isso que a gente está aqui, né, Érico? Exatamente, para ajudar nessa fase tão importante da vida de vocês e, como eu já falei, de forma gratuita. Uma coisa que tem em comum nos dois é a hierarquia, né? Tanto no SUS quanto no sistema privado, você vê muito bem aquela questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, no particular, isso é muito evidente, onde realmente quem manda, quem é o general, é o dono da maternidade, logo abaixo dele o obstetra, logo após as enfermeiras, e depois vem o marido. Vem a gestante e vem o bebê, nessa sequência que eu falei. Então isso é muito nítido. E no sistema público, infelizmente, isso também acontece. Então é muito nítido, tanto no SUS quanto no privado, essa questão hierárquica dos profissionais que lá atuam. Vale a pena ressaltar que enfermeiras obstétricas estão totalmente aptas a cuidar de partos normais de baixo risco ou risco habitual. E essa, na verdade, é a grande diferença do atendimento que a gente tem fora do Brasil, em países desenvolvidos, e infelizmente aqui no Brasil, esse país subdesenvolvido como é aqui no Brasil, que infelizmente as enfermeiras obstétricas são colocadas abaixo dos médicos e quem faz a assistência ao parto normal são os médicos, que são cirurgiões. Então esse interesse, essa hierarquia, infelizmente ainda acontece e está bem longe de acabar, né? E só vai, na verdade, começar a melhorar a assistência ao parto quando essa hierarquia for bem estabelecida. Cada um trabalhando em conjunto, não um acima do outro. Em parceria, né? Exatamente. Em parceria principalmente com o casal, né? Então, na verdade, assim, o que você, gestante, o seu acompanhante, seu marido do outro lado tem que pensar?
Infelizmente, óbvio, depende de maternidade para maternidade, equipe para equipe, mas se você vai para o parto no SUS e corre o risco de um parto violento, um parto com episiotomia, manobra de Kessler, violências desnecessárias, né, sejam verbais, sejam físicas, amarrarem talvez a sua perna, seus braços, isso pode acontecer. A gente não está falando que sempre acontece, mas é mais comum de acontecer sim na rede pública. Ou se você vai para o sistema privado e corre o risco de ter uma cesariana desnecessária, onde um médico, seja um plantonista ou até o médico que você contratou, que se intitulou humanizado, se ele vai realmente realizar o seu sonho e te ajudar a realizar aquele sonho, né? Lembrando que, como a OMS preconiza, apenas 15% das mulheres precisam realmente de uma cesariana. É isso que você e seu marido têm que pensar a respeito. E para as duas situações, cabe a você, gestante e acompanhante, se preparar. E principalmente você, que é o acompanhante, porque nós, gestante, quando estamos em trabalho ativo, a gente não raciocina. É graças a esses homens maravilhosos que vão estar ali para dar suporte pra gente, para que a gente não desista do nosso sonho. Então esse é o objetivo do nosso jornal Tudo Errado, é mostrar que realmente está tudo errado, mas também te ajudar aí do outro lado, você que está assistindo nossos vídeos, a ter um norte, um caminho, o que você pode fazer para poder realmente melhorar a sua situação e o seu parto. Então, galera, se você já gostou do vídeo, deixa seu like aqui, né? Não esquece de compartilhar também com todas as suas amigas, porque essa informação é muito importante e nos abre os olhos para essa realidade obstétrica. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, porque tem sempre conteúdo, toda semana, conteúdo de muita qualidade com relação a esse assunto e vários outros relacionados à gestação, parto e pós-parto. Um grande beijo, galera. Fica com Deus e até semana que vem. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.